Olá, meu nome é Zura Ortiz, eu tenho 82 anos e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos um bate-papo com um especialista na área de saúde, tá? Talentoso e estudioso, Rogério Barbi. Gratidão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, tá? Imagina. Rogério, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você acabou entrando para a área de saúde. Se foi influência dos pais, influência do professor, sei lá, uma aptidão. Certo. Bom, eu sou natural da cidade de Assis, no interior de São Paulo, né? De Cândido Mostra. Do lado de Cândido Mostra, isso mesmo. E nasci em 1970 e, bom, filho de pais comerciantes, dono de um botequinho na cidade, né? Sempre fui muito feliz na minha infância. E quando me aproximei de uma idade mais, na época era o colegial, né? Pensar na profissão, eu pensei em fazer na época informática, não era tecnologia de informação na época, informática. E aí eu vim visitar meus parentes aqui em São Paulo, né? Mais precisamente em Ribeirão Pires. O meu primo... Que é bem maior que Assis, né? Que é maior que Assis. Meu primo, ele era massagista. Eu me interessei, putz, que legal. Faz reabilitação das pessoas. Eu fui atrás de fazer uma profissão da área da saúde. Eu me interessei pela fisioterapia. Mas não tinha Assis, né? Não tinha um curso em Assis. Onde eu prestei e entrei foi na Unesp de Presidente Prudente, que é próximo a Assis também. Tá. Né? Mas não dava para ir e voltar, né? Não. Eu estava morando lá e voltava em alguns finais de semana. Certo. Né? E na época eram 4 anos de curso integral, né? Manhã, tarde e algumas aulas à noite. E lá eu fiz a minha formação como bacharel em fisioterapia. Aí depois eu fui para o Hospital Sara Kubitschek, fiquei 3 meses lá fazendo um estágio. Aí eu me aventurei em São José do Rio Preto, fazendo meu aprimoramento no hospital de base na época, foram 2 anos de aprimoramento. Ô, Rogério, e você não sentiu o calor da cidade? Não, na verdade, em São José do Rio Preto, eu tive 2 estações lá, que foi o verão e a estação de trem, né? Porque o lugar é muito quente. Bem mais quente que Assis. 2 anos que eu nunca vesti uma malha sequer. Certo. Era só camiseta o tempo todo, muito quente lá. E aí eu fiz a minha formação lá como fisioterapeuta hospitalar, né? E aí eu vim para São Paulo tentar sorte, fiz uma prova no Instituto do Coração, fui aprovado e comecei a trabalhar no hospital de retaguarda do Hospital das Clínicas, que era o Hospital Auxiliar de Cotoxó, na rua Cotoxó, na Pompeia. Trabalhei por longos anos lá, até que o hospital fechou para ser reconstruído com um novo olhar, né? Hoje ele é o Instituto Perdizes, né? E aí quando ele foi derrubado, eu fui para o HC, para o Complexo HC. Eu já tinha uma formação mais recente em cuidados paliativos. Ali, doutor Arnaldo, Bolsa. Isso. Como eu tinha uma formação em cuidados paliativos são cuidados holísticos para pessoas que têm uma doença que pode pôr fim à sua vida em algum momento. E ele é preventivo também, né? Isso, preventivo no sentido de prevenir sofrimento, né? Isso. Então, se tem uma doença grave e que ela pode avançar ou não, né? E pode abreviar a vida. Então você vai cuidando de todo o sofrimento físico, social, emocional, psicológico e espiritual. Então é bastante humanista. A visão é totalmente humanizada mesmo para isso, né? E acho que é o cuidado que deveria ser dispensado a todo o paciente, né? Rogério, eu sei o seguinte, a acupuntura é 1000 anos antes do profeta Maomé. No Brasil, parece que a medicina reconheceu nos anos 80, é isso, né? Isso. E
muitas coisas do passado aí acabaram vindo e sendo reconhecidas, né? Tanto é que quando eu fazia a minha faculdade, até eu fazer meu aprimoramento, início da década de 90, o que nós chamamos de PICs, práticas integrativas e complementares. Tá, não tem nada a ver com o PICs hoje que nós... Né? É o mesmo nome, né? Parece. Mas antigamente eram terapias alternativas. Hoje não, elas são práticas, não é mais uma terapia alternativa, que elas se integram ao cuidado tradicional e complementam aquilo que falta na medicina tradicional. Então, é o integrativo, né? É o integrativo e complementar. Tudo isso, mas isso daí, para muitos médicos, isso daí era balela, né? Demorou para reconhecer isso, né? Também, né? E assim, demorou muito, e quando eles passaram a reconhecer a medicina, eles quiseram exclusividade para a área médica. E aí houve, lógico, muita discussão, até se chegar no entendimento de que tem algumas coisas que realmente precisa se aprofundar mais, mas tem coisas que é muito técnico. Né? Então, uma aplicação técnica é possível de diversas práticas integrativas e complementares, né? Sem necessidade de um aprofundamento maior. Né? Isso ajuda muito no cuidado à saúde que eu mais me apaixono hoje, que é realmente cuidar de pessoas que têm doenças avançadas sem possibilidade de cura, né? No alívio de dor, de sofrimento, isso tudo. Isso é fantástico. Legal. Então, na verdade, assim, foi muito providencial você ter vindo visitar teu primo. Foi assim, eu costumo dizer que alguns chamam de coincidência, outros chamam de movimento do universo. Eu digo que é Deus movendo as pedrinhas dele. Isso, exato. Né? E ele moveu a pedrinha no tempo certo. Né? E aí, eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto trabalhando na área da saúde. Realmente. Foi uma escolha perfeita para mim. Que bom, muito bacana, legal. E você está sempre estudando e se aprimorando também, né? Sim. Dentro da área de saúde não tem como a gente parar os estudos, né? Então, por exemplo, dentro da área de cuidado paliativo, por exemplo, eu sempre estou buscando novos conhecimentos, novas práticas, novas terapias, novas possibilidades de alívio de sofrimento físico. Eu sou fisioterapeuta, então pode ser laser, pode ser uma planta diferente, pode ser argila, pode ser uma técnica nova de massagem, pode ser um óleo diferente, qualquer coisa que venha ajudar no alívio desse sofrimento físico. Sofrimento físico, entenda, tem diversos sofrimentos físicos. Pode ser falta de ar, pode ser cansaço físico, pode ser constipação, prisão de ventre, pode ser diarreia, pode ser tosse, pode ser secreção que não sai, pode ser dor, pode ser, assim, qualquer coisa que seja físico, pode ser inchaço, que a gente pode de alguma maneira aliviar e com isso a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, sem necessidade de uma internação hospitalar. Eu vou sempre buscar estudar e conhecer. E nessa busca incessante, a gente descobre muita coisa que o pessoal ainda nem imagina que existe. É verdade. E você aliviando essas dores, alivia a dor da alma também. Dor da alma é um termo interessante, né? Porque muitos pacientes chegam reclamando de muita dor. E a gente faz toda a terapêutica que está em nossas mãos e não alivia a dor. Dá medicamento pesado para aliviar a dor e não alivia a dor. Chama o psicólogo, não alivia a dor. Chama o assistente social para ver se tem alguma coisa que está trazendo um sofrimento maior, não alivia a dor. Chama um capelão e aí o capelão descobre que ele está com a dor na alma. O que seria essa dor na alma? É uma dor que nada vai fazer passar. É aquela dor da existência, do por que é que eu estou sofrendo tanto, por que é que eu fui esquecido pelo divino, né? Então, essa dor na alma é algo que... E acontece, né? Acontece muito. Se a gente não estiver atento, eu como profissional fisioterapeuta, aliviando dor física,
para que nós possamos entender, e o paciente deixa claro para a gente. Porque ele chega em determinado momento e pergunta para mim: Rogério, eu vou morrer? Né? Se eu der aquelas respostas clássicas, todos vamos morrer, ou imagina, ele corta o assunto. Eu preciso permitir que ele diga o porquê que ele está me perguntando isso, e eu pergunto para ele: por que você está me perguntando isso hoje? Eu vou permitir que ele me traga, porque eu notei que eu estou pior para caminhar tudo. Aí eu pergunto: o que isso significa para você? Aí ele vai se abrindo. Tá, então o que você tem urgência em resolver? Se a gente permite essa abertura, aquela dor da alma vai se minimizando, porque ele vê possibilidades de resolver. E é de dentro para fora, né? De dentro para fora. E é dele, não é de fora para dentro, eu trazendo informação. É eu puxando de dentro dele, para que ele se abra e ele veja que pode tratar aquelas questões. Pode ser, eu estou brigado com o Kendi há 30 anos, e ele sempre foi meu amigo, e eu preciso pedir perdão para ele. Só que se ninguém abre essa possibilidade para ele, ele jamais vai falar e vai morrer com essa dor na alma, com esse sofrimento grande. E nós, como profissionais da saúde, precisamos entender isso e permitir que esse paciente venha nos contar tudo isso. Rogério, quando você se formou até agora, a tecnologia tem ajudado mais? É interessante, isso é interessante, porque eu, como sou um profissional fisioterapeuta, eu utilizo muito de físico mesmo, né? Mão, tal, essas coisas. Mas a tecnologia tem evoluído. Laser, por exemplo, tecnologia para tratamento. Mas mais do que isso, a males que vem para bem. Durante a pandemia, que não podia ter contato, começou-se a fazer muita videoconferência. Então, pacientes graves, que não iam sair do hospital, nós fazemos videochamadas. Isso tratava essa dor. Mas mais do que isso, consultas fisioterapêuticas via web chamada. O paciente falava como é que estava a dor, a gente explicava, tirava todas as dúvidas, explicava as possibilidades e passava por vídeo exercícios, o paciente fazia, eu via se estava correto ou não, corrigia. Então, existem problemas que trazem soluções. E essas soluções podem parecer outro problema. Então quer dizer que nós vamos acabar com as clínicas? Não, não vai acabar. Isso sempre vai continuar existindo. O que acontece é que abre uma outra possibilidade para eu, por exemplo, poder atender um paciente carente no interior do Amazonas. Exatamente. Aquele que está na beirada do rio, lá no meio do Pantanal. Ele tem um sinalzinho de internet lá, eu consigo atender e minimizar o sofrimento dele. Esse daí nunca viria para a minha clínica. Certo. Mas há uma possibilidade de você resolver problemas. E existe uma grande questão, que é o nosso sofrimento social, como a pessoa que pensa o que eu deixo de legado para a sociedade, né? Que legado que eu posso deixar? Eu posso trazer um conhecimento diferente? Eu posso treinar pessoas para que possam aliviar sofrimento da população? Eu posso lutar por políticas públicas junto ao SUS para a atenção primária, para que mais pessoas tenham uma qualidade de morte melhor? Porque no Brasil se morre muito mal. Sim. Se morre com dor, se morre com sofrimento. E nós precisamos trazer isso à tona, né? E precisamos treinar os alunos da graduação para que possam entender esses pacientes e possam acolher esse sofrimento e cuidar, não simplesmente tratar o físico. Né? Esse é o grande legado que eu quero deixar para a sociedade. Nossa, é maravilhoso, viu? E a gente estava falando de tecnologia, né? Existe aí da Forem, né? A biocerâmica, né? BIC3, que a medicina de vestir é uma nova revolução, né? Então, a gente fala para onde a medicina caminha, né? Então, uma tecnologia que no Japão já tem bastante tempo, que é de uma biocerâmica microscópica, que ela é impregnada no filamento do fio que produz o tecido, né? E essa biocerâmica, ela é sensacional. É um mineral inorgânico Goen 3. Ele tem a capacidade de devolver para o nosso corpo o infravermelho que o nosso corpo irradia. Porque imaginem vocês,
Se apagar todas as luzes, de que forma a gente consegue filmar? É com a câmera de infravermelho, porque ela vai captar o infravermelho que sai do nosso corpo. Que é o calor, né? Que é o calor que sai do nosso corpo. Isso. E esse mineral inorgânico Boeing 3, essa biocerâmica impregnada no tecido, se nós vestirmos ela devolve esse infravermelho numa frequência diferente, né? Então a gente irradia esse infravermelho em torno de uma frequência de 8 microns, e ele devolve de 3 a 14 microns esse infravermelho. Esse infravermelho, ele produz a aceleração do movimento das moléculas de água no nosso organismo. Faz vibrar essas moléculas, né? Vibração é a mesma coisa. Se nós aqui começarmos a nos movimentar, a vibrar, nós vamos ficar com calor, irradiar calor. As moléculas de água não é diferente. Ela começa a irradiar calor. E essa irradiação de calor, existe muita literatura espalhada pelo mundo, principalmente no Japão, sobre o infravermelho médio e longo, que é o que esse tecido que irradia o infravermelho produz. E esse infravermelho diz a favor, essas pesquisas do infravermelho, diz a favor de ser anti-inflamatório, de reduzir celulite, de prevenir AVC, infarto, de melhorar um monte de coisa. Só que, e aí é no Brasil isso, pesquisa feita pelo Instituto Invel de Tecnologia e Pesquisa, para tentar entender o porquê que esse infravermelho longo produz todos esses benefícios. E aí, descobriu-se nas pesquisas uma molécula chamada óxido nítrico. Né? Essa molécula óxido nítrico, até o final da década de 80, ela era considerada um gás tóxico solto na natureza. Mas alguns pesquisadores vinham pesquisando algo chamado fator de relaxamento do endotélio. O endotélio é a camada mais interna dos vasos sanguíneos, veias e artérias. E eles descobriram que o fator que relaxava o endotélio nada mais era do que o óxido nítrico. 3 pesquisadores diferentes chegaram a essa mesma conclusão, e os 3 chegaram à conclusão de que a quantidade de óxido nítrico que nós temos no nosso organismo é um bom sinalizador da condição cardiovascular do nosso organismo. O que isso quer dizer? Que é a molécula da vida. Se nós temos óxido nítrico em quantidade adequada no organismo, tudo no nosso organismo funciona bem. Se o óxido nítrico começa a baixar, começam a surgir as doenças. Então, por exemplo, características do óxido nítrico. Ele faz angiogênese. Angio vem de vasos, gênese de formação. Então ele forma novos vasos sanguíneos. Ele também tem uma outra característica que chama-se apoptose. A apoptose é a característica de combater células ruins no nosso organismo. Podem ser células tumorais. Então, se nós conseguirmos produzir mais óxido nítrico, nós vamos ter um sistema de irrigação no nosso organismo mais adequado e maior. Outra coisa, o óxido nítrico, ele é produzido através da alimentação, né? Então, quando nós ingerimos alimentos que contêm nitrato, como verduras, frutas, algumas oleaginosas, até um bom vinho, né? Porque é de uva, vinho de uva, não vinho vagabundo. Né? Ele contém muito nitrato. Mas assim, uma couve, beterraba também. Couve, beterraba, melancia. Sim. Eles contêm nitrato. E o nitrato em contato com as bactérias benéficas da boca, ele é transformado em nitrito. O nitrito cai no estômago, em contato com o ácido clorídrico do estômago, ele é transformado em óxido nítrico. O óxido nítrico, ele relaxa os vasos sanguíneos, permite que o sangue flua melhor, e ele também vai ajudar a reduzir a adesividade plaquetária. Então as plaquetas do sangue vão soltar mais e o sangue vai fluir melhor. Com isso vai irrigar locais que não estão conseguindo ser irrigados, vai diminuir pressão arterial. E o óxido nítrico tem uma característica fantástica. Ele é produzido pelos macrófagos, então ele aumenta nosso sistema imunológico.
Então, se nós temos uma doença, nós vamos combatê-la mais rápido, nós vamos ficar gripados com menos frequência, e se ficarmos gripados, vai ser mais fraco essa gripe. O óxido nítrico ele é produzido em algumas células cerebrais, e ele comprovadamente, por vários estudos, ele melhora a transmissão entre os neurônios, as sinapses, e ele faz prevenção de demências, como Alzheimer. Maravilhoso. Rogério, nós estamos aqui nos instantes finais, mas eu quero te convidar para fazer uma outra entrevista daqui a pouco, só sobre o óxido nítrico, que é fantástico, né? Perfeito. Você pode deixar seus contatos aqui? Sim. Eu, na verdade, não sou muito de muitas redes sociais, mas eu tenho meu Instagram, que é o @RogérioAdrianoAbe, meu nome completo, e eu também tenho um TikTokzinho lá, que mais a minha filha fica alimentando do que eu, que é o @Rogério_paliativista. É isso que eu tenho. Tá ótimo. Gratidão, tá? Eu Muito que obrigado. agradeço. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Rogério Abe. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.